Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e a notícia principal desse vídeo você já viu que não é uma notícia boa, né? O Southampton disse não, recusou a proposta do Vasco por Lianco e agora o Vasco vai ter que voltar a negociar com o Southampton, entregar uma nova proposta, tentar melhorar a proposta que foi feita. Enfim, nesse vídeo eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu e por qual motivo, né, o Southampton recusou essa proposta do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Maicon, zagueiro do Santos. Esse sim, parece que realmente vai chegar no Vasco da Gama, praticamente tudo fechado entre Vasco e jogador, que está lá rescindindo o seu contrato com o Santos. Vamos falar também sobre Lanzini. O Vasco entregou uma proposta oficial para o staff do jogador. Vamos falar de Serginho, que já está certo, pode ser inclusive anunciado no dia de hoje. E também vamos falar sobre um atacante que está de saída do Vasco da Gama. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal. Se você não for inscrito, já somos mais de 195 mil vascaínos aqui no canal e a meta é bater 200 mil. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e esse vídeo aqui tem o oferecimento do aplicativo OneFootball. Se você ainda não baixou o aplicativo OneFootball no seu telefone, você tá dando mole. Eu vou abrir o OneFootball aqui no meu telefone para você ver como que é. Eu abro ali, já aparece o Vasco como meu time do coração, e na aba inicial já aparece ali as principais informações sobre o Vasco. Eu posso ver também ali a tabela, né, os próximos jogos do Vasco, com horário, tudo direitinho, tudo explicadinho, e é de graça, tá? Você tem tudo na palma da sua mão, sem ter que pagar nada por isso. Basta baixar o OneFootball no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando de um jogador que está de saída do Vasco, né? Está deixando o Vasco, ou pelo menos tem negociações para que isso aconteça. Estou falando do atacante Vinícius. O jogador está acertando a sua saída do Vasco e o destino será o futebol da Moldávia. Isso mesmo, vai jogar na Europa, mas vai jogar na Moldávia. A informação do meu amigo Joel Silva, do portal Lance, é que o jogador está acertando com o Futebol Clube Sheriff da Moldávia. E a negociação será de empréstimo com opção de compra. Esse Sheriff da Moldávia, inclusive, joga competições europeias, né? De vez em quando aparece na Liga dos Campeões, vez ou outra na Liga Europa, então é o principal time lá do futebol da Moldávia. O jogador está indo por empréstimo, né, ao time da Moldávia com opção de compra no fim do tempo de empréstimo. Bom, o Vinícius não está sendo aproveitado aqui no Vasco, realmente tem que ser emprestado, tem que procurar o seu caminho e tomara que ele consiga lá no futebol da Moldávia se destacar e quem sabe depois até ser negociado de forma definitiva. O jogador está aí negociando a sua saída do Vasco da Gama. Bom, e agora a gente já fala aqui do assunto principal desse vídeo, né? Lianco. Parecia que a coisa estava caminhando para um desfecho positivo, né? Entre Vasco e Lianco já estava tudo certo. O Vasco alinhou ali com o jogador o tempo de contrato, base salarial, etc e tal. Confiança, né, para poder fechar com esse jogador que disputou a última Premier League. Só que o Vasco esqueceu de combinar com o Southampton, né? E o Southampton recusou a proposta do Vasco. Isso significa que o negócio melou, que acabou, que não tem mais chance do Lianco vir para o Vasco? Não, não significa isso. Mas o Vasco vai ter que enviar uma nova proposta, né, ao Southampton, vai ter que melhorar a proposta atual, ou pelo menos tirar as cláusulas, né, que o Vasco tinha colocado nessa proposta enviada, e foi isso que mais desagradou a equipe do Southampton. A verdade é que o cenário do Vasco para contratar o zagueiro Lianco do Southampton complicou no dia de ontem. O time inglês recusou a oferta vascaína e dificultou a vida do clube carioca. A proposta de empréstimo com obrigação de compra se metas forem batidas ao término do contrato não agradou a equipe inglesa, que só aceita fazer se for venda obrigatória, sem necessidade de atingir os objetivos. A resposta que o Southampton deu aos representantes de Lianco foi que, neste momento, não faz sentido emprestar Lianco por um ano e receber 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais, sem a certeza que o jogador será comprado ao término do vínculo.
O Southampton usou ali como justificativa que investiu 8 milhões de euros para contratar o Lianco junto ao Torino em 2021 e não pode correr o risco de não vender o atleta ao término do empréstimo e depois ficar com o jogador com um contrato curto, né, até junho de 2025, já que o empréstimo com o Vasco da Gama seria até junho de 2024. Então, basicamente, a situação está nesse ponto aqui. O Vasco ofereceu ali 1 milhão de euros, né, pelo empréstimo, e o Vasco colocou ali algumas metas no contrato que seria uma obrigação de compra caso o Lianco atingisse essas metas. E quais seriam essas metas? Primeiro, uma porcentagem de jogos, e segundo, o Vasco tinha que se manter na primeira divisão. Aí você pega o diretor do Southampton. Ah, beleza, o Vasco enviou uma proposta aqui, beleza, proposta legal, tem obrigação de compra, mas o cara pega, olha a tabela, o Vasco 19º. Ué, aí ele vê a cláusula. Os caras só vão me pagar mais 4 milhões se o time não for rebaixado. O time é o penúltimo. Não vou aceitar essa proposta. Então, com certeza, esse foi o principal motivo para que o Southampton recusasse, né, a proposta do Vasco. E agora o Vasco vai ter que renegociar essa situação do Lianco. No mínimo, tirar essas cláusulas e colocar uma obrigação de compra independente do que aconteça após o final do empréstimo. Vamos aguardar, vamos ver se o Vasco vai enviar essa contraproposta, mas o Lianco, que já esteve muito próximo, nesse momento está um pouquinho mais distante. Volto a repetir, não significa que a negociação melou de vez. O Vasco ainda vai tentar a contratação do jogador. Agora, se o Lianco melou, tem zagueiro que já está fechado, né? Praticamente fechado, vamos dizer assim, porque fechado mesmo é só quando assina. Mas a situação do Maicon está muito adiantada. O jogador está acertando a sua rescisão contratual com o Santos e vai assinar com o Vasco da Gama assim que a rescisão contratual com a equipe paulista sair. O zagueiro, que tem 34 anos de idade, esteve recentemente no Rio de Janeiro e gostou da proposta apresentada pelo diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax. Ele se reuniu ali com Paulo Brax, gostou do projeto e está animado com a possibilidade de vir para o Vasco da Gama. Então o jogador está negociando a sua rescisão lá no Santos. O Santos não vai se contrapor, provavelmente, né? Provavelmente vai liberar o atleta que está sem espaço. O Santos deve estar doido também para acabar com esse contrato do Maicon aí, que não deve ter um salário baixinho, né? Então não deve colocar muitas dificuldades. E o jogador, assim que rescindir lá, está próximo aí de acertar com o Vasco da Gama. Então a situação do Maicon muito próxima de acontecer. A situação do Lianco deu uma esfriada. E outro jogador que está muito próximo, né, de ser oficialmente do Vasco é o atacante Serginho. Ele chegou ontem ao Rio de Janeiro, né? Chegou no aeroporto Santos Dumont, deu entrevista ali, já falou como jogador do Vasco, já realizou ali exames médicos e pode ser anunciado a qualquer momento de forma oficial pelo Vasco. Talvez ainda hoje o Serginho seja anunciado de forma oficial pelo Vasco. Lembrando que ele só vai poder entrar em campo a partir do dia 3 de julho, né, que é quando abre a janela de transferências internacional. Até lá, ele vai poder treinar ali com o time do Vasco, manter sua forma física, mas não vai poder jogar. Mas entre Vasco e Serginho, esse sim já está tudo certo, contrato de 2 anos e meio, e o jogador pode ser anunciado a qualquer momento aí como reforço do Vasco. E para encerrar esse vídeo aqui, a gente atualiza a situação do Lanzini, né, meia argentino, que o Vasco deseja, o grande sonho do Vasco aí para essa janela de transferências. A informação do Globoesporte.com é a seguinte, que o Vasco fez uma proposta para contratar o meia Manuel Lanzini. Aos 30 anos, o argentino está livre no mercado após deixar o West Ham, da Inglaterra. Ele é o camisa 10 que a direção do Vasco sonha, embora não seja uma negociação fácil. Lanzini e seus empresários já têm uma proposta do Vasco em mãos, mas não há prazo para que o argentino responda o Vasco da Gama. O jogador está em lua de mel, o que dificulta a negociação. O Vasco acredita ter apresentado uma boa oferta, mas tem outros nomes no radar para a função de camisa 10, caso a negociação com Lanzini não avance. Lanzini é o plano A, né? É o plano A, é o sonho da direção do Vasco. Caso o jogador recuse e não aceite a proposta, o Vasco deve buscar um outro jogador e a gente espera, né, que seja do mesmo nível. Não pode acontecer igual está acontecendo com o Lianco, né? Não vem o Lianco e vem o Maicon. Enfim, aí realmente não dá. O que a gente escuta dizer é que vem Lianco e vem Maicon, né? Mas não pode, no fim das contas, o Lianco não vir e vir só o Maicon. Se o Lianco não aceitar a proposta, o Vasco tem que tentar um zagueiro do mesmo nível do Lianco. E se o Lanzini não aceitar a proposta, o Vasco tem que tentar um jogador também do mesmo nível do Lanzini. Não pode ir lá no Santos e pegar mais um encostado do Santos para suprir aqui a não vinda do Lanzini. Enfim,
Mas as informações que eu tinha para trazer nesse vídeo são essas. Infelizmente não são as melhores, né? Mas a gente tem um papel aqui de falar a verdade. E as informações de momento são essas. Vou ficando por aqui. Conto com o seu like, que é muito importante. Conto também com a sua inscrição, se você não for inscrito. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!